Oi, gente, tudo bom? Então, eu pensei se eu fazia esse vídeo em português ou em inglês, porque eu queria treinar o meu inglês. Só que eu li o livro em português. Aí eu pensei, vai ser mais fácil se eu fizer em português, né? Porque tem muita coisa grifada, muita coisa grifada. E, bom, sobre o que vai ser o vídeo, né? Que vergonha, gente. No caso, eu terminei de ler Frankenstein em dezembro de 2024 e foi, assim, o melhor livro que eu li no ano. Foi um livro muito bom, muito marcante. Eu não tinha ouvido falar muito sobre o livro. A gente está mais acostumado a ouvir sobre filmes, né? Com a temática do Frankenstein. E eu li o livro e gostei muito. E recentemente o Stray Kids lançou músicas novas e algumas solo. E uma do Félix que chama Unfair. E eu li a música, e eu ouvi a música, vi o clipe, e eu fiquei assim, gente, isso parece muito com a temática de Frankenstein, apesar de ter muita coisa relacionada com a Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera, que é tudo mais também, mas parece muito com o livro do Frankenstein, e eu pensei, gente, isso seria incrível pra falar sobre o livro, porque o livro é muito bom. E eu quero falar sobre ele, eu preciso falar sobre ele. Então eu vou tentar relacionar os dois num vídeo. Vamos lá, peraí. Então vamos lá dar uma resumida do que é o livro do Frankenstein, né? A maioria das pessoas já ouviu falar sobre Frankenstein, só que geralmente a gente pensa que Frankenstein é o nome do monstro, né? Aquele monstro verde, com parafuso e cicatrizes e coisas assim. Na verdade, Frankenstein é o nome do cientista e não do monstro. O monstro no livro ele não tem um nome. E o livro do Frankenstein foi escrito em 1818 pela Mary Shelley. Mary Shelley. O livro é bem antigo, tem 200 anos, né, já. E, apesar disso, ele é muito atual. Tipo, tem muita coisa que você consegue relacionar com temas da atualidade. A gente vai chegar lá, pera lá. Então, o que é Frankenstein? Se você quer ler o livro, talvez tenha alguns spoilers aqui, então... Se bem que o livro tem 200 anos, né? Então, assim, acho que todo mundo já sabe um pouco da história. O Frankenstein, que ele é um cientista, ele é um homem das ciências, ele é um homem curioso. Ele não é maluco, tão maluco quanto fazem a gente crer que ele é nos filmes. E ele tem uma ideia de criar um ser, de dar vida a um ser, assim, fora, né? Não faria, né? Então ele começa com essa ideia, ele, por esse momento realmente de criação, ele fica num estado de loucura, podemos dizer assim. E aí quando ele termina de criar o monstro, ele... Monstro, a criatura, não sei, gente, como falar. Ele se arrepende e fica completamente se sentindo culpado e se questionando por que ele fez aquilo, que ele era horrível. O monstro, né? Que o monstro era horrível, meu Deus, o que eu criei? Que aberração, o que é isso? Por que eu fui tão longe? Tudo bem, o tempo passa um pouco. Não sei se eu falo sobre isso, gente. Eu vou falar, vou dar spoilers, tá? E aí, o monstro, ele causa alguns crimes, ele faz alguns crimes. E, num determinado momento, o Frankenstein, o cientista, se encontra com um monstro e eles batem um papo de pai para filho, pai e filho, criador e criatura, sobre a vida do monstro, como foi a vida dele até eles se encontrarem, né? Porque o Frankenstein abandona o monstro e, tipo, entendeu? Acabou, não tem mais uma relação entre eles assim, né? Ele fica se culpando por muito tempo, mas ele não tem uma relação com o monstro. Aí a gente vai ouvir a visão do monstro, da criatura, de como foi a vida dele até aquele momento, né? E
nessa parte, gente, nessa parte, meu Deus do céu, que escrita, que escritora maravilhosa. Ai, tem tantos sentimentos, a gente fica com muita pena. Nossa, a gente fica com tanta pena do monstro, a gente fica com raiva do monstro e com raiva do Frankenstein, a gente fica tão triste e depois a gente tem uma pitada de alegria, tipo, esperança de que vai melhorar, porque o monstro. E é aí que a gente vai relacionar, tá? Calma lá, vamos chegar lá. O monstro, ele encontra uma cabana no meio de uma floresta que tem uma casinha separada que ele fica morando lá. E nessa cabana moram um pai e 2 filhos, né? Uma filha e um filho. E o pai, ele é cego, ele não consegue fazer muitas coisas sozinho, mas mesmo assim eles vivem uma vida boa, é uma família feliz, eles cantam, eles comem, eles são alegres juntos. E o monstro fica vendo a vida deles e fica. Cara, ele fica tão. Tá, meu Deus do céu, ele fica pensando que poderia ter sido ele, que aquilo é pra ele também, apesar de eles não se conhecerem, né? As pessoas da cabana nunca veem ele, só numa hora lá depois. E aí, a gente tem muitas passagens em que o monstro nos dá um socão assim, de tipo, cara, por quê? O que faz eu não ser digno de amor? Não ser digno de carinho, de cuidado? É por causa da minha aparência? Só por causa da minha aparência? E aí ele fala: seria eu um monstro, uma mancha sobre a terra, da qual todos os homens fugiam e que todos repudiavam? Porque realmente todo mundo tem medo dele. Às vezes ele aparece e aí as pessoas fogem, ele salva uma criança e aí o cara vem e quer bater nele. E ele é sempre assim, sabe? Sempre escorraçado. E aí ele fica um tempão acompanhando a vida dessas pessoas nessa família. E ele meio que começa a se sentir pertencente dessa família, a amar essa família. E aí tem uma hora que ele meio que tem um estalo assim, tipo, pô, mano, eu amo eles, mas eles não me amam, eu não vou ser amado se eu aparecer lá. E aí ele fala: as gentis palavras de Ágata, que era uma das filhas, e os animados sorrisos da graciosa árabe não eram para mim. Então ele percebe que aquilo lá não era uma coisa para ele, era uma coisa entre eles ali, entre a família, mas nunca seria dele também, ele nunca faria parte daquela família, sabe? E aí a gente entra na música do Félix, Unfair, que ele fala. Eu vou falar em inglês pra vocês entenderem e depois eu falo em português a tradução. My life is so unfair. No, aí, ele fala mais coisas. No one can truly see the human inside of me. Minha vida é tão injusta. Ninguém consegue ver o humano dentro de mim. Aí depois ele fala. Ai, ai gente, é muito triste, né? Ever since you came into my life, you taught me about unconditional love. Desde que você entrou na minha vida, você me ensinou sobre amor incondicional, que se relaciona muito com essa parte dele vendo a família. Ele acha realmente que ele ama essa família, ele acha que eles amariam ele se não pudessem vê-lo. Até tem uma hora que ele entra na casa que só tá o velho, e o velho é cego. E ele é super gentil com o monstro, ele não tem nenhum preconceito, fica tipo, ai, seja bem-vindo, conte-me a sua história. Então, tipo, talvez se não fosse pela aparência, ele realmente fosse amado. E aí a gente entra numa questão de aparência, né? A nossa sociedade é muito baseada na aparência das pessoas, a gente julga as pessoas só pela aparência, ou muito pela aparência, antes mesmo de saber quem elas são, de conhecer elas de verdade. Também tem uma crítica muito importante no livro sobre ética no meio científico, né? Até quão longe a gente pode ir em nome da ciência, ou, por exemplo, a responsabilidade, né, de criar alguma coisa e
ter responsabilidade com aquilo, de que, ok, se der alguma merda, a culpa foi minha, eu me responsabilizo por isso, que não é o que Frankenstein faz. Ele, muitas vezes, ele fica se tirando da culpa quando acontece um crime, por exemplo. Ele, ao invés de falar alguma coisa de que ele tinha sido causador, fica tudo na cabecinha dele, ele fala sobre isso escrito, mas ele nunca chega a falar sobre, então ele sempre se omite a culpa, como se, ai, eu não fiz nada, sabe? É só na cabeça dele, mas ele não fala nada. Ele deixa, inclusive, que outras pessoas paguem aquele preço sem que ele realmente fale alguma coisa, sabe? É meio confuso, a gente fica com raiva dele. Eu fiquei com muita raiva do Frankenstein lendo o livro. Mas, enfim, era basicamente isso que eu queria falar. Os Stray Kids têm algumas outras relações com o Frankenstein também, né? Mas a que eu senti mais foi essa da música do Félix. Do Felix. Oi, Felix. E era isso, eu acho. Eu queria falar sobre o livro, porque eu gostei muito. E pouca gente lê, eu acho, esse livro. Eu nunca tinha ouvido falar do livro, assim. E eu peguei pra ler. E realmente eu recomendo muito. Ele é muito forte. Eu li a edição da Antofágica, que é muito bem feita. Não vou dizer bonita, porque tem imagens perturbadoras. Não recomendo ler em locais públicos, porque tem umas imagens meio grotescas. Mas o livro é muito bom. É uma leitura fácil de ser feita, apesar de o livro ser antigo. Não tem palavras muito difíceis que você não vai entender. Ele flui bem. Só que, presta atenção, bem no comecinho, quem começa contando a história é um outro cara que tá tentando fazer uma excursão pro Polo Norte. E nesse comecinho é um pouco devagar. Você vai se questionar, eu continuo lendo? Continua lendo, porque vale a pena de verdade. É muito, muito bom. É um livro assim muito. Cara, o tanto de coisa que eu anotei, que eu grifei naquele livro. Puta merda. Nossa, que livro bom. E que música boa também. Então vai ler o livro, depois você ouve a música e aí você vê que eu tava falando e faz um pouquinho de sentido. Não muito, porque eu sou meio biruta, mas faz sentido um pouquinho, entendeu? Então é isso, gente. Leiam o livro. É muito bom. Até mais.